Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Bem, nós hoje estamos aqui com uma recomendação do PAN e do LIVRE sobre os passeios do bairro ex-económico do Restelo. Eu digo que o bairro ex-económico porque é um bairro que eu conheço bem, vivi toda a vida praticamente naquele bairro, a não ser por questões profissionais para o estrangeiro, mas, quando éramos meninos, jogávamos à bola na rua, não tínhamos lugar para jogar a bola, era na rua, não havia carros, e por isso mesmo fomos muito felizes. Eu cresci de uma forma muito feliz naquele bairro, os meus filhos também, mais tarde. Portanto, é um bairro que está-se em Lisboa e não está em Lisboa. E no bairro ex-económico do Restelo, eu digo ex-económico, coisa de que é da casa daquelas, vale o que vale, agora há pelo menos 2, 3 carros por moradia. Antigamente havia uma moradia que tinha um carro. Situações, circunstâncias modificaram-se. E nós, que estamos na política e que temos de resolver assuntos, não podemos resolver isso como se fosse uma conversa de café. E, portanto, temos responsabilidades. Há uma coisa fundamental para os deputados municipais de Lisboa, é conhecermos as realidades. E depois atuarmos com base numa situação que eu adoro estar sempre a referir. Mas a política é a arte do possível. Eu não me canso de dizer isto. É fundamental. Porque é muito bonito dizer. Os passeios são para a circulação de pessoas e não para o estacionamento de viaturas. E agora eu dizia, está bem. Se eu fosse demagogo, os passeios são para a circulação das pessoas e não para passear os cães que façam o cocó nos passeios. Por exemplo, ontem foi mais pisei mais um cocó de um cão. E eu tenho um cão. E tenho 2 lugares de estacionamento na minha casa. A minha declaração de interesse está feita. Agora, tive que salvar aquela população que estava a ser prejudicada por uma pessoa que tem um problema grave de saúde, com certeza, e um outro que ainda não percebi bem o que se passa. São 2, 3 pessoas. Mas no bairro são 2. Depois as outras pessoas são de fora. Que estavam a tentar fazer a vida infernal a toda a gente que mora ali. Eu estou perfeitamente à vontade. Olha, eles não estão. Porque depois fiz uma reunião para debater esta matéria e eles não foram. Tiveram medo. Porque há gente que quer fazer... Enfim, eu não digo nada, não sou eu. Mas eu sei que há gente que lhes quer, pelo menos, obrigar que eles paguem as multas que eles tiveram que pagar. E por isso mesmo, quando a Polícia Municipal, na melhor das boas intenções, coitados, porque houve denúncias dessa gente, para punir os vizinhos deles, avançou, tem uma maquineta nova, aquilo é uma maravilha. Em 3 minutos vai uma rua inteira. Multas por todo lado. Foi o caos social, autêntico, naquela zona. E durante aqueles 5 dias que não se conseguiu pôr os sinais, foi acidentes de todo... Tenho fotografias dos acidentes que houve naquela altura, de carros a bater uns nos outros, espelhos retrovisores partidos, o carro do lixo não passava, o carro de abastecimento do Pingo Doce também não. Durante toda a noite, 4, 5 horas sem conseguirem, depois os reboques não conseguiram tirar porque estavam outros carros estacionados daquela forma, porque houve pessoas com medo de apanhar multas, começaram a estacionar os carros só na rua. Portanto, como os outros estacionavam com 2 rodas, já não passavam os carros. Para se passarem os carros tem que ser 2 rodas em cima de cada passeio. Isto enquanto não se houver uma situação definitiva. A Junta já fez muita coisa. Já pelo menos fizemos ali 2 parques de estacionamentos. Só a Junta. Depois a Câmara na altura aderiu. Mas... E temos feito também fitness parques, parques esportivos, para as pessoas poderem fazer desporto e estarem felizes naquele bairro, que é uma coisa que nós antigamente não tínhamos estar na rua. Pronto, mas éramos felizes à mesma. Às vezes éramos multados, éramos levados detidos para a polícia, que eram 9 dedos, o chefe da esquadra, mas depois lá nos safávamos e continuávamos a ser felizes. E o que eu quero dizer, no meio disto tudo, é que devem nos fazer, mas é dar uma comenda, porque houve aqui realmente uma relação muito boa entre, felizmente agora, entre a Câmara e a Junta de Freguesia. Porque a Câmara ouviu a Junta de Freguesia, como aliás houve todas as Juntas de Freguesia, independentemente da cor política, que não acontecia antigamente, a Câmara ouviu a Junta de Freguesia e decidiu, a Câmara, não foi a Junta que decidiu, foi a proposta da Junta, que assume totalmente, mas decisão da Câmara, que é uma matéria de competência da Câmara, caramba, já estou há 22 anos como Presidente de Junta e outros tantos como Deputado, portanto devia saber, competências da Câmara, mas com a proposta da Junta. E eu tenho aquela situação, tudo que é em Belém,
competências próprias muito bem, competências legadas muito bem, e depois tudo o resto que se passa lá também gosto de saber o que é que se passa. E por isso mesmo, neste aspecto, foi exemplar e rapidamente, porque havia uma situação de perigo iminente que estava a passar-se em Belém, com acidentes todos os dias e fundamentalmente à noite. E não venham falar num projeto que havia de uma associação de vizinhos, que esse projeto não é nada. Esse projeto tira metade dos estacionamentos que lá estão. Portanto, é zero. Aliás, o que pusemos agora, já uma outra associação tinha proposto outra vez. Só falta o tracinho que se pode pôr. Agora, para já foi para resolver uma urgência. E estamos a ver outras hipóteses. Claro que é sempre uma medida provisória. Mas, neste caso, reparem, foi só nestas 3 ruas. E é por isso que eu digo, os deputados têm que perceber o que estão a falar. Eu sei que a senhora Presidente, por exemplo, sabe. Conhece a rua São Francisco Xavier. É que estas 3 ruas têm umas 20 ruas perpendiculares pequeninas, que estas 3 ruas vão prestar apoio para o estacionamento dos carros. Porque há a rua principais, que é Eduardo Pacheco Pereira, por exemplo, depois há estas semi-principais, são estas 3 perpendiculares, depois há umas 20 pequenas, que não se pode estacionar, e que têm uma data de residências, de dar para essas ruas. E, portanto, tem que se prestar apoio a essas pessoas. E o carro não é um instrumento de luxo, é uma necessidade hoje em dia. Portanto, vamos ser realistas, quer dizer. E, portanto, nós salvaguardamos a passagem das pessoas entre os carros e o muro, enquanto não tivermos hipótese de resolver de outra forma. E por isso mesmo é que existe no Código da Estrada esta hipótese. Portanto, está legalizado. Até fui ao polígrafo. O polígrafo tomou essa decisão, pôs-me uma coroa, dizer o senhor é fantástico, legalizou uma situação que estava há cerca de 60 anos por legalizar. Há 60 anos. Por isso mesmo, ou até mais, por isso mesmo, neste momento, está a situação completamente, para já, provisoriamente resolvida, não é agora ter que correr, a situação mais urgente já foi feita, vamos em conjunto ver hipóteses de resolver isto de uma forma melhor, há sempre hipóteses de fazer isso com o diálogo, mas tivemos de fazer urgentemente porque a polícia recebia as denúncias e tinha que atuar. E quem se tramava era o mexilhão, eram os vizinhos, que nem o podem ver ou a tal criatura que anda por lá a arrastar-se pelos passeios. E por isso mesmo, nós somos eleitos para quê? Para defender a população. E temos que ver concretamente como é que as situações se podem resolver. E neste momento era a forma melhor, não conheço outra, nem ninguém conhece outra. Ninguém consegue dar uma outra situação. Estamos a fazer orçamentos, cortando um pouco de um passeio e do outro. Quanto é que isso pode custar? Também estamos a fazer isso. Ora, para já, foram 5 dias que teve que ser resolvido, porque podia morrer gente, com os acidentes houve carros que chocaram por trás, outros estavam daquela forma estacionada. Portanto, a política é possível. Isto é fundamental para os políticos e para nós autarcas é, então, de primordial importância. E é por isso que me sinto muito confortável estar aqui a falar sobre esta matéria, porque eu ontem fui entrevistado por uma outra divisão sobre isto, perfeitamente à vontade. E façam uma volta pelo bairro e vão perguntando às pessoas. Mas também, último caso, estou à vontade, sabem porquê? Fazia um referendo das 452 moradias e pronto, estava a coisa resolvida. Mas além do mais, vamos tentar regularizar um bocadinho mais aquilo. Na rua principal, a rua Eduardo Pacheco Pereira, está combinado com a Câmara e vamos fazer umas marcações, que aí pode ser sem ser em cima do passeio, que é a Rua das Lojas. As marcações de um lado e do outro. Na Rua Saudades da Índia também pode ser feito isso. E na Dom Francisco de Almeida, que não é de bairro, ok, querem pôr, ponham também, mas só de um lado e depois do outro. Mas não pode ser dos dois ao mesmo tempo, porque não existe dimensão para isso. Mas, portanto, vamos tentar ordenar um pouco mais aquilo. Agora, não vamos olhar para o lado e fingir que não existe nada. E aquelas pessoas que foram multadas todas, no mínimo 60 euros que pagaram, não tinham consciência da ilicitude, como é evidente. Uma pessoa que vive ali, e aquilo é quase tudo gente que vive 2/3 do bairro, já mudou dos anteriores moradores. Portanto, é tudo gente que desde o início é assim. Então o que é que o senhor está-me a estragar a vida ao senhor assente? Porquê? Há um senhor aí, são 2 senhores, mais ou menos, um mora de um lado, outro mora do outro, mas pronto, tem ali com um problema qualquer. Fez denúncias e nós tivemos que atuar. E agora com a coisinha da multa é fantástico. Por isso mesmo é que acho que resolvemos uma situação para já, mais urgente, e não percebo, portanto, esta recomendação, porque pensei que era para nos darem as felicitações, porque temos, com esta medida,
evitado perigos maiores, e a prova disso é que aqueles 5 dias foi desastres uns atrás de outros. E retroviram os partidos, uns até bateram por trás, e, enfim. O caos social criado por este tipo de alarme total. E, portanto, as pessoas vivem velhice ali. E depois, quem vai para lá fazer mais barulho é gente que nem mora ali. E é engraçado. E o lobby ligado aos transportes da mobilidade e das bicicletas e tal. Eu faço trabalho de bicicleta com o presidente de junta, atenção. O lobby que faz isso, a prova é que estão de má fé é que 2 vezes que me tentaram atacar, esta última vez puseram uma pessoa com uma cadeirinha de rodas a fazer umas gincanas lá em cima, foi num dia de jogo do Belenenses, na Avenida do Restelo. Um dia de jogo do Belenenses. Estavam os carros todos mal estacionados, como é evidente. E no outro dia, foi na calçada da Ajuda, em que esconderam um sítio, não mostraram que estava tudo sem pedido um passeio, e do lado de lá estão os carros todos, que não está legalizado, não tem nada a ver com isso. Mas o malandro do presidente de Belém anda tudo aqui pela rua porque não tem os passeios desimpedidos. Mentirosos. Estava completamente desimpedido do lado esquerdo, mas não mostraram. Portanto, são lobbies. E nós com os lobbies, nós não cedemos. Já que há uns aninhos. Eu já sei como é que isso funciona nos lobbies. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.